No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Mercado calcula risco de impeachment de Jair Bolsonaro caso o presidente assine orçamento desatualizado que foi aprovado pelo Congresso, cometendo crime fiscal. Cidade de Serrana, em São Paulo, conclui imunização de toda a população contra a Covid-19 como parte de estudo do Instituto Butantan. Equador e Peru realizam eleições presidenciais devastados por crise provocada pela pandemia. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 12 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O desvario moral e ético que tomaram conta do Brasil nos últimos tempos podem ser expressos por dois casos que têm como protagonistas dois quase homônimos. Eu vou passar a leitura de um artigo escrito pela jornalista Dorit Harazin no jornal Globo do último domingo, onde ela explica com precisão esses casos. O título do texto é Terra em Transe. O capitão Jair e o doutor Jairinho têm algo em comum. Gostariam de virar a página. O primeiro é presidente do Brasil. Como a responsabilidade pelo caos pandêmico não sai de seu colo, ele explora tentativas cada vez mais bizarras de virar a página, de varrer a realidade fúnebre do país, nem que seja aprofundando ao extremo o precipício. A mortandade que o capitão semeia é coletiva. Já o doutor Jairinho prefere semear terror individual, por espancamento. Foi preso com a mulher esta semana pelo assassinato do enteado Henri, de 4 anos. Vereador carioca no 5º mandato e habituado a trafegar nas paralelas, Jairo Souza Santos Júnior procurou varrer a realidade de seu crime ainda no hospital. Pediu ao arrepio da lei que o corpo do menino não fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal. Pretendia encaminhá-lo a um legista particular para, em suas próprias palavras, poder virar a página logo. Felizmente, não foi atendido. Mais tarde, segundo o relato do devastado pai biológico da criança, o vereador teria se dirigido a ele e em termos ainda mais crus. Abre aspas, meu irmão, vira essa página, vida que segue, você faz outro filho. Fecha aspas. Frieza insaciável existe. Jair e Jairinho têm em comum uma desumanidade doentia. Ela parece não ter fim neste Brasil em transe, resignado a chorar. É natural chorar pelo menino Henri, mesmo sem tê-lo conhecido, pois os elementos conhecidos do caso geram empatia universal, o horror e medo de uma criança brutalizada até desfalecer, a animalidade de um padrasto espancador, a frieza criminosa da mãe. Como não querer escancarar os braços para proteger o miudinho indefeso? Mais complexa é a subtração diária de vidas brasileiras levadas pela Covid-19, esse matador silencioso, invisível, não humano. Mesmo quando tentamos individualizar alguma morte anônima igualmente cruel, o pranto não vem fácil em meio aos outros 350 mil que já se foram. Torne-se o caso da menina de 4 anos, mesma idade de Henri,
cujo corpo foi encontrado no Hospital Materno Infantil de Brasília por vigilantes da instituição. Segundo o portal Metrópolis, o corpo sem vida estava há mais de 24 horas numa salinha sem ventilação na entrada da emergência pediátrica, à vista de pacientes que por ali passassem. Só que o pavor da menina com suspeita de Covid-19, sua solidão e asfixia antes de morrer são mais difíceis de imaginar. Permaneceu anônima, exceto para quem a perdeu. Tinha razão o dramaturgo e romancista Max Frisch quando escreveu que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo inventa uma história que acredita ser sua vida. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, Jair Bolsonaro não é diferente do resto do mundo. Para manter sua vida ficcional vedada, ele precisaria virar a página de sua responsabilidade na tragédia brasileira. Não vai conseguir. Basta responder a uma pergunta de simplicidade cristalina que aponta a responsabilidade única do presidente da República no abandono do país. Qual o único brasileiro que poderia ter mudado o curso da voracidade do vírus? A resposta independe das complexas deliberações do Judiciário e das tortuosidades do Legislativo. Ela se fundamenta no senso comum. Desde o início da pandemia, a parte dos brasileiros em condição de optar pelo iluminismo entendeu a seriedade do perigo. Adotou medidas protetivas individuais. Assumiu uma responsabilidade coletiva. Sempre se manteve decidida a não compactuar com o obscurantismo. Para que o combate à Covid-19 tivesse alguma chance de êxito ou racionalidade, teria bastado convencer o outro Brasil. Esse outro Brasil em estado de mitomania, aguerrido, porém fiel, teria seguido com disciplina religiosa qualquer ordem de distanciamento, uso de máscara ou confinamento emanada da boca do seu líder. Tamanho poder e privilégio somente o presidente tinha, com tudo à disposição. Cadeia nacional de rádio e TV diária, se quisesse, redes sociais, confiança cega de seguidores. Nenhum ministro da saúde, nenhuma sumidade científica, nenhum acadêmico, celebridade ou vencedor do BBB teria, sozinho, nem em conjunto, eficácia semelhante. O presidente da República preferiu incentivar o descarrilamento de vidas. Muito acima das lambanças generalizadas deste Brasil esgarçado, a responsabilidade de Bolsonaro é única. Apenas ele, sem precisar de mais ninguém, dado que o governo o seguiria, teve a chance de evitar o naufrágio. Nem sequer tentou. Optou pela morte. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, bom dia, Natália, toda a equipe aí da Band, e um bom dia especial para você, interespectador do programa Faixa Livre. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Henrique, por você novamente estar aqui dialogando conosco no programa. Henrique, é impressionante como nós só conversamos aqui no Faixa Livre sobre notícias ruins. Eu quero começar hoje pelo nosso principal problema, que é a pandemia. Mais de 350 mil brasileiros mortos, quase 3 mil indo a óbito por dia e o Jair Bolsonaro dizendo que não dá para chorar sobre o leite derramado. Ele só esquece, Henrique, que as pessoas estão chorando não sobre o leite, mas sobre o sangue derramado. E os especialistas dizem que o caos deve se ampliar. Dava para imaginar que, mesmo com todo o negacionismo do presidente da República, nós chegaríamos a este quadro desolador já com vacinas disponíveis, Henrique? Dava para prever sim, Anderson. Desde o final do ano passado, eu tenho lido, acompanhado, os alertas do Dr. Miguel Nicoleles, que é neurocientista e um homem respeitadíssimo no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo inteiro, menos pelas autoridades brasileiras. Ele alertou que nós poderíamos chegar a esse quadro se não houvesse iniciativas de fazer um fechamento geral, que em inglês chama lockdown, e que já está sendo feito em vários países. E em todos os países que se fez, menores ou maiores, não importa, e de que forma se faça, os resultados foram positivos. Porque o problema fundamental é, ao mesmo tempo que você vai vacinando, e nós temos pouca vacina, por um problema que também não é só do Brasil, mas no Brasil se agrava com a política do governo Bolsonaro, nós temos que conter o contágio, conter a contaminação. E a forma de fazer é o isolamento social. Não tem outro. Entende? Isso foi alertado, o Miguel Nicoleles, a doutora Margarete Dalcoma, a doutora Pasternak, são todos médicos, cientistas, gente renomada que deveria ser ouvida. Agora, esse governo foi capaz de formar um comitê nacional de coisa nenhuma, porque nem os governadores estão presentes, nem os representantes das principais prefeituras das capitais estão presentes, muito menos os cientistas e os sanitaristas, que são aqueles que podem dar luz, que podem dizer claramente, olha, o problema é esse, vamos tomar tais e tais medidas. Então, esse Comitê Nacional serve para quê? Uma justificativa para reunir ali os amigos do Bolsonaro, para dizer que ele está fazendo alguma coisa. Mas até agora, de concreto, absolutamente nada. Tá? Essa bateção de cabeça com vacina, continua o Bolsonaro falando que tem que tomar cloroquina e outras coisas mais, e medidas concretas do ponto de vista do combate à pandemia, que no caso que a gente está não tem outra, que é o isolamento, é o fechamento mesmo das atividades econômicas por um período, não se toma. Então, veja, se a gente não tivesse hoje a iniciativa que foi tomada pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, sequer vacina a gente teria. Então, o quadro é muito grave. Nós estamos hoje, nessa segunda-feira, já com mais de 350 mil mortos. E muitos falam dos recuperados. Não, mas o governo Bolsonaro e os seus fãs, inclusive nas redes sociais, difundem isso. Mas quantos foram recuperados e tudo mais e tal? Olha, felizmente essas pessoas não perderam a vida. Felizmente. Agora, o que esses caras não dizem é a quantidade de gente que vai ficar com sequelas, que já está e que vai ficar com sequelas. Porque esse vírus ele é tão grave que ele procura justamente o quê?
as debilidades do seu organismo. Mesmo que você não tenha manifestado um problema cardíaco, não é? Porque pela idade ou porque o momento da vida não é esse, ele vai lá investigar, ele vai buscar, e você vai sair do hospital recuperado, você sobreviveu, não é? Mas você vai carregar sequelas. Isso vai ter consequência onde? No sistema de saúde, mais adiante. E esse governo é capaz de permitir, por exemplo, um aumento de 10% no preço dos medicamentos. Ora, eu tomo medicamentos, todo mundo toma medicamentos para uso contínuo, que tem problemas, tem doenças que exigem isso, né? Você sabe o peso que isso tem no orçamento, ainda mais de pessoas humildes. Então, nós estamos vivendo um problema que é seríssimo. O doutor Nicoleles, inclusive, indica que avançarmos para 5.000 mortes diárias, o que não é absurdo diante das circunstâncias que nós já temos mais de 4.000, praticamente, por dia, nós vamos ter um colapso nos cemitérios, né, no sistema funerário brasileiro. E nós podemos assistir a coisas do tipo enterrarem pessoas em sacos plásticos. Você não vai ter caixões e covas para poder enterrar em quantidade suficiente. Então o problema é seríssimo e era previsível. Agora, é um problema de ordem sanitária? É também, mas é um problema político. É isso que eu acho que as pessoas... Nós temos que parar com essa demagogia e entender o seguinte: o negacionismo não é um negacionismo apenas científico, é um negacionismo do ponto de vista das iniciativas políticas que esse governo, as escolhas políticas que esse governo fez e continua fazendo. Então, interromper este tipo de coisa é fundamental. É fundamental. Oferecer uma alternativa é fundamental. Porque do jeito que vamos muito, muito, muito mal. E essa decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura de uma CPI no Senado para investigar as responsabilidades por essa tragédia na pandemia, Henrique, vem em boa hora, na sua opinião? Olha, os senadores que tomaram a iniciativa de pedir essa CPI sobre a situação de Manaus, né, o gancho é essa questão de Manaus, mas na verdade, a forma como o governo federal vem conduzindo, né, a sua política para a pandemia, né, esse pedido de CPI, apelar ao Supremo Tribunal Federal foi a forma como eles viram, né, a possibilidade da CPI sair. Porque eles têm número de signatários, de pessoas de senadores que assinaram o pedido de CPI. Mas o presidente da casa, o senhor Rodrigo Pacheco, que é bolsonarista e é um sujeito que só tem compromisso com outros interesses, não é? Está demonstrando uma vontade em relação à convocação dessa CPI, porque isso criaria um problema político para o governo Bolsonaro. E é tudo que eles não querem. Agora, o problema é o seguinte: é gravíssimo essa questão de Manaus, é gravíssimo, porque se você traçar um paralelo entre o que aconteceu na China, em Wuhan, que foi o primeiro momento de grande manifestação desse vírus, o que as autoridades chinesas fizeram? Isolaram a província de Wuhan. Isolaram, ninguém entra, ninguém sai. E se comprovou a medida correta, porque você imagina uma população de 1.700 ou 800 milhões de pessoas, não é? Sob o ataque, aí, sob a pressão, né, dessa situação sanitária descontrolada. Tinha que isolar. O que é que fez o governo brasileiro? Além de não conseguir nem oxigênio, porque era uma solicitação que estava sendo feita dias antes, semanas antes, alertada aos governantes, não só aos governantes locais, como também ao então ministro da Saúde, o senhor Pazuello, nem isso o governo tomou medidas concretas, objetivas e a tempo para evitar o que aconteceu, como também resolveu, né, enviar doentes, pessoas, porque não havia capacidade naquele momento, não é, de atender a todos, para vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Chegou gente de Manaus com aquela nova variante, o governo sabia, eles sabiam que existia essa nova variante, os médicos intensivistas de lá já estavam observando isso e tomou essa atitude. Ou seja, ele não só não conteve o problema lá em Manaus, como também ajudou a expandir
né, o problema dessa nova variante do coronavírus para todo o Brasil. Aí você vai verificar hoje, está constatado. O que é que nós temos em todo o Brasil nessa segunda ou terceira onda, que a gente já nem sabe qual é? Prevalece a variante de Manaus. Agora, ela apareceu aqui por quê? Olha a irresponsabilidade da política desse governo. Olha o grau de irresponsabilidade que a gente está, né, sofrendo com a condução política negacionista de extrema-direita do governo Bolsonaro. O que não dá para entender, Henrique, é como o ministro do Supremo Tribunal Federal libera a realização de cultos religiosos em meio a todo esse pandemônio. E não foi só o ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro ao STF. O Dias Toffoli acompanhou essa verdadeira irresponsabilidade. Será que esse pessoal não tem sensibilidade para o que está acontecendo no país, Henrique? Ou o lobby dos pastores é forte a esse ponto? O Anderson, você imagina que você já deve ter entrado em algum templo religioso, assistido uma missa, não é? Ou seja, porque é religioso, ou porque foi em respeito a uma pessoa que conhece, tudo mais, uma missa de sétimo dia, não é? Ou mesmo numa igreja pentecostal ou neopentecostal, não importa, não é? Todo mundo sabe que abre-se a palavra, o pastor fala, não é? Canta, tem cânticos, tem uma série de manifestações, porque aquilo é um ritual, e eu não estou aqui para julgar, mas o fato é, o que mais acontece, principalmente nessas igrejas neopentecostais, não é? É essa troca, essa manifestação pela fala ou pelo cântico. Então, é óbvio, qual é o que é que fica no ar? São essas partículas que saem das pessoas que estão infectadas pela sua boca quando elas falam ou cantam. Ah, mas nós vamos garantir, assegurar que vai ter 25% presente. Como é possível fazer isso? Que nível de fiscalização você tem num país como esse? Isso não existe. Agora, qual é o problema que faz com que várias dessas seitas neopentecostais insistam, né, e sejam atendidas pelo Dias Toffoli e pelo Nunes Marques? Eu espero que os outros ministros tenham, né, um mínimo de independência para conter essa loucura no Supremo Tribunal Federal. Qual é o motivo que leva essas seitas neopentecostais a insistir com esses cultos presenciais? Porque ali se arrecada. E se arrecada em dinheiro, em numerário. Mas hoje tem Pix, né? Você pode fazer o culto pela internet e as pessoas que estão ali participando podem contribuir, né, com o TED ou o Pix. O problema é que esse dinheiro, você me desculpe ser sincero, ele é rastreado. Dinheiro que entra em banco ou sai de banco, ele é registrado, seja o que for, legal ou ilegal. Dinheiro que pastor recolhe em numerário dos crentes nos seus cultos não é rastreado. Esse é o problema. Então não tem loucura nenhuma. Tem uma racionalidade lamentável, vergonhosa. Vergonhosa desses irresponsáveis. Essas pessoas são irresponsáveis, não é? E gananciosas, porque elas vivem disso. Se o Supremo bate cabeça, Henrique, parece que o grande capital vai pelo mesmo caminho. O Bolsonaro se reuniu na última semana com um grupo de empresários e acabou muito aplaudido sob 350 mil caixões de brasileiros mortos pela Covid. Se reunir com 20 epidemiologistas por videoconferência, claro, o Bolsonaro não quer. Enfim. Só que no encontro estavam apenas figuras afeitas à retórica do ex-capitão e aquele pessoal que está subordinado ao presidente da vez. Uma importante parcela dos endinheirados do país não está nada satisfeito com essa situação. Quem é que sai vencedor nessa queda de braço, Henrique? Porque o perdedor é um só, o povo brasileiro. Anderson, está muito evidente que esse tal jantar que aconteceu lá em São Paulo, reunindo um grupo de empresários até importante, muito importante na economia brasileira, com o presidente Bolsonaro, foi uma tentativa de responder aquele documento que foi feito e teve a assinatura de alguns empresários também importantes,
muitos ex-ministros, muita gente do mercado, alguns economistas aí conhecidos, não é, que pediu medidas, que condenou a política do governo Bolsonaro e pediu medidas mais severas no combate à pandemia, entre outras coisas. Então isso faz parte desse jogo, né? O governo Bolsonaro, ele se move, o bolsonarismo, ele se move também por provocações. Então, já que fizeram um documento que teve repercussão e tal, vamos fazer uma manifestação aqui, né, de outro grupo de empresários que é em apoio a esse governo. Alguns jornalistas foi aí divulgado que o presidente foi ovacionado, eu não sei, né? Não sei se chega a tanto, mas enfim, a própria presença desses senhores nesse jantar já não é, uma manifestação, uma certa manifestação de apoio a esse governo. E não foram empresários de baixo clero, não. O André Esteves é o cabeça aí do BTG Pactual, que é um banco importantíssimo hoje, né? O Davi Safra, do Banco Safra, que é outro banco importantíssimo, e o senhor Trabuco, que é ninguém menos do que o chefão do Bradesco, né? Paulo Scaff, também, presidente da Fiesp, esteve presente, entre outros, já conhecidos. Eu não sei se essas pessoas já estavam, se pode dizer que eram ligados diretamente ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, né? Não posso afirmar isso. Mas, enfim, a presença deles já é uma manifestação de concordância. Agora, acho que também ficou muito evidente, pelo que eu observei, né, pouco que a gente tem de informação do que aconteceu, não é? Vamos dizer assim, o voto de confiança no Paulo Guedes. Porque o que essa gente que faz parte aí das grandes empresas, os grandes grupos empresariais no Brasil, quer é a segurança para os seus negócios, tanto os que já existem, quanto os que eles miram futuramente. E, do ponto de vista econômico, o que eles querem é a afirmação, a continuidade da política de reformas que cortam direitos e benefícios dos trabalhadores e processos de privatização, que é o que a gente teve agora, né? 22 portos e aeroportos privatizados. Aliás, o grupo que arrematou aí maior quantidade, 15 aeroportos, né, foi o grupo CCR, aquele mesmo que cobrava R$ 5,60 por um pedágio da ponte Rio-Niterói em 2015. Hoje, as pessoas que cruzam a ponte como eu, sabem que o atual consórcio, e não estou aqui elogiando ninguém, não é essa a questão, cobra R$ 4,60. Veja, em 2015, então prepara o bolso, porque os aeroportos vão ficar muito mais caros do que já são, porque são caros nos seus serviços, nas suas tarifas. Então, assim, o que interessa para essa gente? Vai continuar a política de reformas que corta benefícios e direitos dos trabalhadores e do povo? Vão avançar as privatizações? É isso que interessa. Se vai, então estamos com vocês. Agora, isso tudo faz parte desse jogo político, não é? De ação e reação, como funciona o bolsonarismo aí. Ainda sobre o cenário nacional, Henrique, antes de passarmos para os temas do Rio de Janeiro, alguns representantes que se dizem de esquerda têm tido iniciativas que em nada se assemelham às de alguém que defende a classe trabalhadora. O último foi o deputado Marcelo Freixo, que vai inclusive conversar conosco no programa de hoje. Ele falou em entrevistas na semana passada que vê com bons olhos uma aliança eleitoral visando o governo do Rio em 2022, com figuras como Rodrigo Maia e Eduardo Paes, que foram classificados por ele como representantes de um tal centro democrático. A grande questão é que não é só o Freixo a fazer esse tipo de movimento para os neoliberais. O Ciro Gomes, o próprio Lula seguem a mesma toada. Essa espécie de ginástica georreferencial de algumas figuras de destaque do campo progressista, chamando de centro esse pessoal de direita, se justifica pelo momento que o país atravessa, Henrique. Como é que você avalia esse tipo de postura? O Anderson, essa pergunta é interessante, mas vamos ver o tempo que a gente tem para falar sobre isso. A primeira questão que eu quero dizer, frisar, é o que eu tenho o maior respeito pela atividade parlamentar do deputado Marcelo Freixo. O maior respeito. Não é? Tem sido coerente naquilo que prega, naquilo que propõe, nas iniciativas que toma.
e acho que é um referencial, não por acaso, se tornou um referencial político aqui no estado do Rio de Janeiro, não é? O seu mandato, a sua coerência e tudo mais. Isso é uma questão. A outra é, qual é o método que se utiliza para se construir política, para se fazer política? Aí eu tenho profundas divergências com Marcelo Freixo, pelo menos do jeito como as coisas estão se caminhando. Então, assim, eu hoje não tenho nenhuma filiação partidária, não estou à vontade para falar, e eu não acredito nesse método de conversas de bastidores exclusivamente. Conversar, você pode conversar com qualquer um, eu não tenho esse problema, preconceito, inclusive na política, é até saudável que se converse com seus adversários políticos para saber claramente quais são os propósitos deles. Agora, a gente precisa ter referências. Que referências são essas? Né? Eu posso chamar o DEM do Rodrigo Maia, não é? E do Eduardo Paes, de um partido de centro democrático? Alguém esqueceu o que é o DEM? De onde veio o DEM? Lá da Arena, meu amigo, lá da Arena. Lembra do PFL? Lembra da Arena do governo militar? Então, é um partido de direita. Vamos ser francos, é um partido do sistema. Outra coisa, são partidos que querem, que pregam reformas dentro desse sistema e que são aliados da esquerda. São o que eu chamo de partidos de centro-esquerda. Claramente, eu denomino claramente. Não tem problema da gente falar as coisas. Não estou querendo ofender ninguém. Coloco nesse ramo aí o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, são partidos que propõem reformas dentro deste sistema. Não são filhos deste sistema, não são, como é que se chama? Né? Defensores exclusivamente deste sistema que a gente vive. Mas fazem parte desse jogo, e, enfim, é preciso jogar. A luta política exige isso. E creio que esses partidos, o PT, o PSB, o PDT, o PCdoB, né, talvez a Rede também, né, o PV, sei lá, são partidos que são aliados da esquerda, porque são de centro-esquerda. Então, é preciso primeiro fazer essa diferenciação. Uma coisa, e eu acho que aí, em vez de ficar fazendo essas conversas que sequer são autorizadas pelo próprio partido ao qual o Freixo está afiliado e representa hoje, o seu mandato está vinculado ao PSOL, em vez de fazer essas conversas, iniciativas agora, mais de um ano, quase, né, ainda teremos 1 ano e meio antes das eleições, com Ciro Gomes, com Lula, com não sei quem e tudo mais, né? Mais útil nesse momento seria uma movimentação no sentido de chamar todos os governadores e prefeitos de capitais, né, a apresentar uma manifestação pública no sentido de dizer que, de acordo com as circunstâncias em que nós estamos vivendo essa pandemia, é preciso paralisar, né, frear nesse momento, por algumas semanas, a produção, as atividades nesse país. Isso é mais útil nesse momento. Com todos eles, com governadores do DEM, de todos os partidos, isso é mais útil. Porque não só fortalece e isola, né, o vírus, o coronavírus e o Bolsonaro vírus, isola essa turma, né, como cria uma alternativa. Olha só, nós aqui, esse conjunto de governadores e prefeitos, vão fazer um fechamento nas suas cidades, nos seus estados. Essa iniciativa política que hoje a população pede e é necessário. Entende? Agora, isto é uma coisa. É uma aliança ampla para tomar uma atitude em relação a uma questão urgente e necessária e que é de sobrevivência do país e do seu povo. Outra coisa é você arquitetar desde já uma ampla aliança com Deus e o diabo para a eleição que vai acontecer em outubro de 2022. A gente espera que aconteça, se não houver percalços mais graves até lá. Né? É claro que o ideal é que você construa uma ampla aliança, né, de todos os setores que tenham o propósito de mudar, né, as estruturas desse país. Agora, como vai se fazer isso? É exclusivamente nessas conversas de bastidores, que são legítimas, eu não estou aqui. Eu estou dizendo que o resultado disso é a velha política. O resultado é a velha política.
A construção de uma nova de uma alternativa se dá por baixo. E aí minha divergência com o Freixo é de método. Onde é que se quer chegar? Olha, nessa pandemia ficou claro que os governantes, praticamente todos, nenhum ouviu médicos, intensivistas, enfermeiros, cientistas, sanitaristas, e tomou as atitudes que achou que devia ou não tomou. Então o que está faltando para a esquerda fazer política no Brasil, no meu ponto de vista? Um outro método. É de baixo para cima, não é de cima para baixo, não. Com todo respeito às iniciativas do Freixo, acho até que são um bom propósito. Mas isso vai dar, sabe o quê? Em nada. Porque uma coisa é você fazer uma frente para derrotar o Bolsonaro. É legítimo ter que juntar todos aqueles que estejam em oposição a essa loucura que a gente está vivendo nesse país. É legítimo. Há iniciativas a tomar. E eu já falei de uma delas aqui, que eu acredito que seja papel dos governadores e dos prefeitos de capitais, pelo menos. Outra coisa é governar com todo mundo. Aí, meu amigo, pergunta ao Rodrigo Maia, ao Eduardo Paes, qual é o projeto econômico deles. Não difere muito do projeto Paulo Guedes, do Fernando Henrique, desse que foi que comandou a economia no governo Lula, do Meirelles. Não diverge, não. Então, do meu ponto de vista, um partido de esquerda e seus representantes, seus dirigentes, seus líderes, tem que estar hoje vislumbrando claramente uma outra forma de fazer política, que inclui, se hoje não tem consenso dentro do PSOL, por exemplo, é uma sugestão, que se faça no final do ano ou no início do ano que vem, eleições prévias que indiquem qual é a política que o partido tem que seguir. O que não dá é para cada um fazer o que acha que deve, com as suas boas intenções. E acho que uma prévias como essa, por exemplo, deve indicar política, não é para indicar só candidato, não, indicar política, né? E dizer, com a participação, inclusive de urnas, para os eleitores do partido. Teríamos lá as urnas para os filiados, né, aqueles que estão registrados e tal, que é o que vai valer, mas também uma consulta aos eleitores. Uma urna separada, consulta aos eleitores. O que é que você acha? Qual é a política que o partido deve seguir? E aí, Freixo e outros parlamentares, o Glauber, que já se manifestou contra a posição do Freixo publicamente e tudo mais, vão seguir a posição do partido. E quem não estiver satisfeito, eu lamento, né? Toma um rumo que achar que deve. Agora, o que não dá é para ficar reproduzindo de forma caricata, no meio da esquerda, os mesmos métodos utilizados pela direita historicamente, que nos levam a esses acordos que depois vão desaguar, né, nas limitações e nos ataques que a sociedade brasileira vem sofrendo há décadas, né, aos erros, né, e a gente ser cúmplice desse processo. Então isso me preocupa muito. Eu acho que está errado na política, mas isso é um debate. Agora, sobretudo, está errado no método como está sendo feito. E a posição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em relação à privatização da SEDAI, Henrique? O presidente da casa, deputado André Siciliano, está querendo melar a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, mas apenas por uma disputa política com o governo federal. Ele quer, em troca da concessão da empresa, que o regime de recuperação fiscal do Estado seja renovado nos mesmos moldes lá de 2017. O interesse público fica absolutamente de lado nessa discussão, Henrique. Olha, Anderson, essa posição do André Siciliano, ela, nesse momento, né, eu não sei se ele vai sustentar isso até o fim, né, é uma posição, do meu ponto de vista, mais coerente. Porque falou-se em regime de recuperação fiscal. Onde estão as contas que mostram a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Pelo que sei, o endividamento é uma bola de neve, né? É uma bola de neve que está consumindo cada vez mais recursos, né? Estados e municípios arrecadam, a maior parte disso vai para o governo federal e não retorna proporcionalmente à arrecadação que é feita por estados e municípios. Então já é um sistema complicado. E envolveu-se, né, com moeda de troca nesse regime de recuperação fiscal, na aceitação disso, a SEDAI.
E é por isso, né, a privatização da SEDAI. E é por isso que foi entregue a SEDAI ao comando dos afiliados do pastor Everaldo, aquele mesmo que está envolvido nesses escândalos. E o que a gente viu foi uma série de desmandos. Primeira coisa, desmontaram o corpo técnico da SEDAI. Grande parte dos técnicos experimentados da SEDAI foram afastados ou deixados de lado. Não houve investimento de pessoal, né? A empresa está sendo exposta a uma série de vexames. Isto é proposital, já disse, isso é política de privatização. O mais grave é que isso vai, a cada vexame desse, de geosmina, erros que foram cometidos, de produtos químicos que foram lançados ali no reservatório, uma série de equívocos que foram cometidos, que são, do meu ponto de vista, não há nenhum problema técnico, é um problema político mesmo. É de desmonte da SEDAI para oferecer a SEDAI, né, num leilão mais barato possível. Do tipo desses aeroportos aí que saíram com ágio de 3 e pouco por cento, na média. Quer dizer, o povo brasileiro investiu, o Estado brasileiro investiu em não sei quantos aeroportos e está devolvendo aí, está entregando para a iniciativa privada a preço de banana. E hoje banana é até muito cara, hein? Não sei nem a preço de que seria. Mas o problema é esse. Então, é preciso sim que esse regime de recuperação fiscal seja revisto do meu ponto de vista. Não sei se é isso que o siciliano quer. Mas do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, a continuarmos desse jeito, é sangria desatada. Espero que na Assembleia Legislativa, né, exista um grupo de parlamentares, né, suficientemente independentes e capacitados para convencer a sociedade e os seus colegas da necessidade de rever todo esse negócio. Porque isso está levando o Estado do Rio de Janeiro não à recuperação, mas a uma falência ainda maior. No município, Henrique, a Câmara dos Vereadores está discutindo aquela reforma da Previdência que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%, em mais um ataque ao funcionalismo no nosso país. É aquela velha história, Henrique. Jogar a culpa pelas más administrações no trabalhador. A solução para os cofres do município é aumentar a contribuição dos servidores? Não, Anderson. Para mim, a solução não é aumentar a taxação dos servidores de 11% para 14% no município do Rio de Janeiro, como também não é em todo o país, em outras cidades, como já se fez. Não é. Aumentar a contribuição do servidor é diminuir aquilo que ele recebe sem ter a certeza que mais à frente, quando ele se aposentar, ele de fato vai ter sua aposentadoria em moldes mais dignos, mais decentes. Do meu ponto de vista, a saída é contratar mais servidores, é aumentar o bolo da contribuição. Quanto mais servidores, e isto está claro, falta professor. Em várias escolas, faltam professores em diversas áreas. Faltam médicos nos hospitais municipais. Faltam enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente está vendo isso. A reclamação que existe pelo esgotamento das equipes de saúde. Isso é por quê? Porque não tem pessoal para repor. Tem gente virando plantão para poder atender, né, a demanda nos hospitais municipais. Fora da pandemia, veja bem, antes você já tinha um problema grave. Não só por falta de insumos e equipamentos, mas sobretudo por falta de pessoal para atender as pessoas. Pessoas que têm que marcar uma consulta para 3, 4, 5, 6 meses depois. Então o problema não é taxar mais aqueles servidores que já estão na folha. É ampliar a quantidade de servidores. Por que não se faz isso? Porque não se quer desafiar a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das pérolas do governo Fernando Henrique Cardoso, não é? E que está aí até hoje. Uma das determinações, não é, dessa visão de mercado que hoje comanda o Estado brasileiro e em outros países também. Ou seja, gastar menos, o que eles chamam de gasto. Para mim é investimento. Pessoal para atender gente nos hospitais, para ter professores em condições dignas, não é, em todas as matérias, nas escolas públicas, a criançada, é investimento para esse país, não é gasto. E esse é um exemplo do porquê essa aliança eleitoral proposta, ou não é, ambicionada por alguns setores aí, tudo mais, com essa gente não dá certo. Porque na hora de governar, é corte nos investimentos públicos.
Para encerrar, Henrique, esse caso que chocou todo o país, que foi a prisão do vereador Dr. Jairinho, ex-Solidariedade, e da sua namorada Monique Medeiros, suspeitos de terem matado o menino Henri Borel, filho de Monique, no mês passado, em um apartamento lá na Barra da Tijuca. A Câmara afastou o vereador do mandato. Ele foi expulso do partido em um episódio bárbaro que a gente custa acreditar que alguém teve coragem de cometer. O tal do Dr. Jairinho já é suspeito de envolvimento com milícias e, pasme, era integrante do Conselho de Ética da Câmara. É possível explicar esse tipo de atrocidade contra uma criança, Henrique? Olha, Anderson, apesar dos requintes aí de crueldade que envolvem o assassinato desse menino, que é uma coisa lamentável, aliás, quero lembrar também do sumiço, no final do ano passado, de 3 meninos na Baixada Fluminense, que infelizmente a polícia do Rio de Janeiro até agora não deu uma resposta, não é? Ou pelo menos não apresentou para a sociedade, não é, alguma coisa concreta a esse respeito, e a gente lamenta muito. Eu queria dizer que, apesar do caso em si ser muito grave, macabro, eu acho que ele descortina, que ele abre uma outra discussão. Em primeiro lugar, como pode este perfil de gente estar hoje no Legislativo? E não é um caso, não são 2 casos, são vários casos. Vários casos do que eu chamo de clãs políticos, pode até nem ser, não é a melhor expressão. Filho de fulano, filho de Beltrano, filho de... Se você pegar o perfil dessas figuras, nunca trabalharam, nunca bateram cartão. Não sabem a dificuldade que é levar a vida. A única coisa que eles fizeram foi ser filho de fulano e de Beltrana. E são herdeiros políticos que acabam sendo eleitos na esteira dos seus pais e dos seus avós, formando esses clãs políticos que nós temos na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, no Senado e também nas câmaras de vereadores. Eu acho que isso é muito grave e mostra o atraso político em que a gente vive. Né? E mais grave ainda, quando se trata de um vereador, e aqui não vai nada individualmente contra ninguém, não é, que pertence a um clã político cuja origem é a ligação com milícias. Isso foi indicado na CPI das milícias, a gente falou do Freixo, ele sabe melhor do que eu sobre isso, a participação do Coronel Jairo, envolvimento do Coronel Jairo, né, que foi coronel da PM, e tem, sobre ele pesa essas acusações. Todo o pessoal ali da região de Bangu, Realengo e adjacências sabe dessa milícia. Alguns chamam de Liga da Justiça, né? O Coronel Jairo já foi inclusive envolvido, chegou a ser preso nessa operação Furna da Onça, que prendeu alguns parlamentares, né, da Assembleia Legislativa. Veja, além disso, né, nós temos o fato de que esse Jairinho, eu não vou chamar de doutor porque, desculpa, médico que nunca clinicou, para mim não é médico, né? Ele fez um curso, mas não clinicou, nunca trabalhou na área, aliás, pelo que eu sei, nunca trabalhou, posso estar enganado. Ele simplesmente foi líder do governo Paz, depois conseguiu ser líder do governo Crivella, e agora era uma das apostas para voltar a ser líder do governo Paz. Você veja que parlamento, que Câmara de Vereadores nós temos na capital do estado do Rio de Janeiro. Imagina o que tem por aí. Imagina o que a gente tem aí pela região metropolitana, Baixada, São Gonçalo, né, e todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Então é um negócio assim complicadíssimo. E qual é o método de ação das milícias? É o método da intimidação, da violência, de se aproveitar das relações, não é, que alguns dos seus membros têm diretas com o Estado, policiais, ex-policiais, bombeiros, ex-bombeiros, enfim, essa gente toda, ter informações privilegiadas e dominar território, e explorar, ou segurança, ou insegurança, ou transporte alternativo, ou é internet, enfim, é o diabo, é o gás, é tudo. É terra, né? Tudo.
Então, os métodos que essas pessoas utilizam, normalmente é o método da intimidação e da violência contra a população mais carente, que não tem no Estado o seu aliado. Muito ao contrário. O Estado permite e incentiva. E é por isso que a gente tem hoje aí tantos milicianos e tantas milícias no Estado do Rio de Janeiro todo. Isso está se expandindo para todo o país. E é base, inclusive, do atual governo, Jair Bolsonaro. Né? São ligações um tanto complicadas se a gente for fazer aqui, desfiar o rosário das relações da família Bolsonaro com milicianos. Mas nem vou entrar nesse mérito. O que acontece é que este tipo de gente está acostumado à intimidação e à violência. E aí você pega um cara que parece que tem uma patologia, porque não é um único caso de espancar criança, pelo que a gente está vendo, e gera essa situação. E aí talvez, quem sabe, a sociedade acorde para entender, né, que esse tipo de política não pode continuar. Não é possível continuar elegendo gente que é filho de Beltrano e Ciclano, que nunca trabalhou e que é de clã político ligado à milícia. Ah, mas na hora de votar eles intimidam. Olha, isso é uma outra questão. E é verdade, precisa ser estudado, abordado e ver como é que vai se encontrar uma solução. Agora, não é possível seguir com isso. Porque os caras estão tomando, antes eles tomavam apenas o território. Agora eles estão tomando o espaço. E veja que a senhora que o cara estava namorando estava num gabinete, assessora, ganhando 16 mil reais, como assessora de um membro do Tribunal de Contas do município. Foi exonerada agora, mas não tinha jeito, né? O escândalo estourou. Veja que tipo de relações vão sendo construídas e tomando o aparelho de Estado. Tomando o aparelho de Estado. Então, é muito complicado. Do meu ponto de vista, esse não é o doutor Jairinho. É o Jairinho do clã do Coronel Jairo, que está ligado ou há muitas acusações de ligação com milícias. Henrique Acker, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, quero agradecer mais uma vez a você, a toda a equipe aí do Faixa Livre, ao pessoal da Band, aos interespectadores, pela paciência de nos ouvir e dizer que estou sempre disponível para a gente conversar. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu quero aproveitar para, em meio a tantas notícias ruins, dar a vocês uma ótima notícia, que foi a vacinação do nosso querido Paulo Passarinho, apresentador aqui do Faixa Livre, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado com uma das doses produzidas em parceria entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Daqui a cerca de 90 dias, o Paulo será imunizado com a segunda dose para ficar definitivamente livre dos problemas provocados pela Covid-19. Eu quero aqui homenagear o nosso querido Paulo Passarinho. A Celeste já havia sido imunizada também com a AstraZeneca. E muito em breve os dois deixarão para trás esse drama que é o novo coronavírus. Parabéns, Paulo. Todos nós aqui da equipe do Faixa Livre ficamos muito felizes com essa notícia, felizes e aliviados também. Viva a ciência brasileira, viva o Sistema Único de Saúde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia especial a todos e todas que estão nos ouvindo agora no programa Faixa Livre, e em especial os trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras que vêm buscar informação de qualidade nesse programa especial, meu amigo e companheiro Anderson. David, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. David, eu queria começar falando sobre esse seu afastamento arbitrário, quase criminoso, através da gerência geral da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, te impondo uma suspensão de 29 dias, mesmo você estando em exercício legal do seu mandato sindical. Isso é evidentemente mais uma tentativa da direção da Petrobras, ainda sob o comando do senhor Roberto Castelo Branco, de intimidar a resistência sindical que combate a entrega da nossa soberania.
Eu gostaria que você falasse sobre esse episódio, quais os motivos foram alegados para essa punição disciplinar. Você tem o tempo que precisar, David, a palavra é sua. Bem, Anderson, a gestão da Petrobras alegou em matéria divulgada pela Sputnik que eu cometi atos de agressão verbal e de ameaças ao gerente-geral da refinaria, que veio do sul do país para cumprir essa tarefa de entregar a refinaria para o Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes e de que usei informações confidenciais, sigilosas, nas denúncias que foram feitas para os órgãos fiscalizadores. Na verdade, nós sabemos que esses são motivos inválidos e falsos para justificar uma punição ilegal, abusiva, arbitrária da gestão da empresa. O verdadeiro motivo, Anderson, sem dúvida alguma, são as várias lutas realizadas pela categoria petroleira contra esse processo de desmonte do sistema Petrobras. Lutas através do campo jurídico, com as diversas ações judiciais que nós temos hoje contra esse processo de privatização, lutas na articulação política no Congresso Nacional, que, por sinal, fez com que, na quinta-feira, o Congresso Nacional se manifestasse novamente no Supremo Tribunal Federal contra essas vendas a partir de criações de subsidiárias que são depois vendidas, ou seja, num processo de fatiamento, de esquartejamento da empresa mãe, a empresa matriz, como no caso da Petrobras, através aí das vendas das suas refinarias, inclusive da refinaria da Bahia. E lutas que também estão sendo realizadas pela categoria, as bases a partir das paralisações, das mobilizações, dos atos e da greve que nós estávamos realizando até o último sábado, quando chegamos ao seu 30º dia e suspendemos a greve em nome da boa-fé negocial. Além de tudo isso, é óbvio que incomoda a gestão Castelo Branco quando nós denunciamos para os órgãos de fiscalização, para a Justiça, para o Ministério Público Federal, as ilegalidades cometidas nos processos internos da Petrobras. Primeiro, com relação à venda da refinaria Landulfo Alves, onde nós divulgamos, é verdade, o que está acontecendo com a venda da Relan, onde está sendo entregue ao Mubadala por menos da metade do valor que ela tem, e valor estipulado a partir do método de fluxo de caixa descontado, utilizado por várias empresas e institutos, como o INEP fez essa avaliação, que chegou ao valor de 3 bilhões e 600 milhões de dólares, em torno disso. O BTG Pactual, a XP Investimentos, concordou com essa avaliação, com a diferença menor do que a nossa. E a própria Petrobras, com suas áreas internas, chegou à conclusão de que esses ativos valem em torno de 3 bilhões de dólares. Então, se incomodaram dessa denúncia ser feita, porque a refinaria está sendo vendida, está num processo de venda por apenas 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Além disso, denunciamos o insider trading que foi realizado pela alta administração da Petrobras. A denúncia diz que 6 CPFs de fora da empresa foram utilizados por assessoras próximas ao Castelo Branco e o Cláudio Costa, e isso gerou um ganho de forma ilegal, por sinal, e imoral, de 11 milhões de reais, porque tinham informações privilegiadas a respeito da saída do Roberto Castelo Branco da presidência da empresa. E denúncias também, Anderson, que temos feito com relação ao plano de saúde da categoria, que está sendo entregue ao capital privado a partir de uma associação que, segundo intenções do Cláudio Costa, as denúncias giram em torno disso, as matérias que hoje estão na imprensa nacional também, de que essa associação será entregue
empresas da área da saúde privada, como, por exemplo, Bradesco Seguros, Sul América e outras. Um escândalo isso, porque todo o patrimônio da nossa AMS, do nosso plano de saúde, que gira em torno de 2,7 bilhões anuais, foram transferidos para essa associação sem nenhum tipo de licitação, nenhum processo transparente. Então tudo isso incomoda, tem incomodado e infelizmente fez com que a gestão da empresa aplicasse essa punição com o intuito de intimidar o movimento sindical, de intimidar a categoria petroleira. E por isso entendemos que trata-se sim de uma prática antissindical que vai ser questionada na justiça, caso não seja revertida, e com uma denúncia que estamos preparando já para a Organização Internacional de Trabalho. Agora, David, vocês do Sindicato dos Petroleiros aí da Bahia decidiram suspender temporariamente, no último dia 3, uma greve que já durava 30 dias, tendo como reivindicação empregos e direitos para que as renegociações com a Petrobras fossem retomadas. Nós já passamos mais de uma semana dessa suspensão da greve, David, e eu gostaria de saber como é que andam essas conversas com a diretoria da estatal. O que é que vocês já conseguiram e o que ainda falta conseguir nessas negociações? Anderson, é bom destacar que nós suspendemos essa greve no dia 3 de abril, quando ela completou 30 dias, conforme você mesmo disse, porque nós fomos provocados formalmente sobre a possibilidade de reabertura da mesa de negociação, desde que nós fizéssemos esse gesto de uma trégua, de uma suspensão, não encerramento, mas de uma trégua, de uma suspensão do movimento, para retornarmos à mesa que tinha sido interrompida pela própria gestão da Petrobras, demonstrando que a intransigência, que o impasse negocial tinham sido gerados pela gestão da companhia. Então, respondemos formalmente a esse ofício do RH no domingo ou na segunda-feira, não me lembro bem aqui, dizendo que sim, estávamos dispostos a dar essa trégua, a fazer essa trégua e retornarmos às negociações da pauta reivindicatória que tinha sido entregue antes da greve, cumprindo o ritual da lei de greve, antes daquele prazo de 72 horas para iniciar o movimento. Isso estamos lembrando que isso foi ainda lá em fevereiro, porque nós iniciamos a greve no dia 18 de fevereiro, fizemos esse primeiro movimento de suspensão, a mesa de negociação ela foi aberta e encerrada pela própria Petrobras lá no dia 2 de março, quando disse que não iria continuar o calendário das reuniões. Então, após a suspensão da greve, nós tivemos uma reunião na última sexta-feira, às 16 horas, onde reiniciamos as negociações com a RH da empresa, mas, em primeiro lugar, colocamos como exigência, como cobrança da nossa parte, o pagamento dos salários que não foram pagos para os trabalhadores e trabalhadoras que participaram da greve de alguma forma. As pessoas não participaram 30 dias direto da greve, temos turmas de turno diferentes. Então as pessoas participaram alguns dias desses 30 dias, trabalharam os outros dias, têm o direito, garantido por lei, de receberem os seus salários dos dias trabalhados e não receberam absolutamente nada. Cobramos o pagamento disso. Como também foi cobrado pelos dirigentes do Sindicato Bahia que lá estavam nessa reunião, a retirada dessa punição arbitrária e ilegal que foi dada pelo gerente-geral da refinaria Landulfo Alves, como disse aqui, um lacaio, empregado, capacho do Roberto Castelo Branco, porque há uma necessidade de se estabelecer um respeito mínimo, um diálogo mínimo entre a gestão da companhia com o movimento sindical, nesse caso o movimento sindical petroleiro. Os demais pontos da pauta não foram tratados, nós construímos um calendário de reuniões que serão aí reiniciadas no dia 14 de abril, ou seja, um dia após as mudanças que haverá na gestão da Petrobras. Lembrando que dia 12 é a Assembleia Geral dos Acionistas, que muda
todo o Conselho de Administração, diretoria e, por tabela, também a presidência da Petrobras, que está com a sinalização de ter o general Silvio Luna no comando. E esperamos que mudanças venham no sentido também de respeitar a mesa de negociação, o espaço negocial, a negociação coletiva, que são importantíssimas para dirimir os conflitos existentes entre os trabalhadores e seus empregadores, ou seja, nessa relação entre capital e trabalho. Há possibilidade à vista de retomada dessa greve, David? Quando é que isso poderia acontecer? Bem, Anderson, sim, há uma possibilidade. A greve, como disse, ela foi suspensa, é uma trégua. Ela foi aprovada e estava a pleno vapor, com uma crescente devido aos problemas sanitários, por sinal, existentes em diversas unidades operacionais do sistema Petrobras. E caso não haja avanços na mesa de negociação, caso o impasse negocial novamente se estabeleça, a greve ela poderá voltar. E voltar, Anderson, não somente na Bahia, não somente no Amazonas, Espírito Santo, São Paulo. Temos outras unidades já preparando essa greve, aprovando essa greve em assembleias, também devido não somente às questões das privatizações, mas também devido à pandemia da Covid-19, que já atinge, infelizmente, mais de 13% da categoria petroleira que atua dentro do sistema Petrobras. Então, há essa possibilidade, ela é real. Nós temos discutido aí com sindicatos importantes nossos, a exemplo do Sindipetro Norte Fluminense, do Sindipetro Paraná Santa Catarina, que já aprovaram e estão aprovando nas assembleias com a categoria uma greve sanitária por conta das péssimas situações que nós temos hoje dentro da Petrobras. São condições de trabalho que levam ao aumento da contaminação dos trabalhadores e trabalhadoras de uma atividade essencial à população brasileira. Então, sim, há possibilidade, não é a nossa intenção, obviamente, mas caso nada avance, caso a gestão da Petrobras continue com a sua intransigência e desrespeito à mesa de negociação, nós temos essa possibilidade real de retornarmos a essa greve. E lembrando que o Tribunal de Contas da União deve julgar aí na próxima semana a denúncia que fizemos a respeito da venda da RELAM, que, por sinal, como disse anteriormente, incomodou bastante a gestão Castelo Branco. Venda que nós consideramos imoral, ilegal e que tem problemas diversos. Inclusive, precisamos saber quem está ganhando com essa negociata, que infelizmente não tem sido nada transparente e tem sido bastante prejudicial para a própria Petrobras e para o Estado brasileiro. Falando um pouco agora sobre a privatização da RELAM, David, parece que esse episódio trágico na história brasileira ainda está longe de ter um final. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, um convite ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para ele explicar em audiência pública a venda da refinaria Landulfo Alves, transação que está sob questionamento no Tribunal de Contas da União devido ao seu valor, bem abaixo do preço de referência. Parece que o cerco se fecha para esses ultraliberais entreguistas, David. É possível acreditar em uma reversão da venda da RELAM? Sim, Anderson, é possível acreditar, sim, na reversão da venda da refinaria Landulfo Alves. Lembrando que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o ato de assinatura do contrato da Petrobras com a Mubadala para a venda da refinaria, do terminal de Marideus e dos terminais terrestres de Candeias, Jequié e Itabuna, e de todo o sistema logístico que integra esses ativos, com mais de 700 ou quase 700 quilômetros de dutos. Então, esse questionamento foi feito no Tribunal de Contas da União, como você bem citou, que recomendou ao Conselho de Administração da Petrobras não realizar, não fechar, não formalizar essa venda através da assinatura do contrato. E, apesar disso, o senhor Roberto Castelo Branco pressionou os conselheiros de administração da Petrobras para que essa decisão fosse tomada dias antes
dele estar saindo da presidência, enxotado da presidência pelo presidente da República, por sinal, que o colocou anteriormente, antes de uma Assembleia Geral que vai mudar também, além da presidência, todo o Conselho de Administração da companhia. Então, por conta dessa denúncia no TCU e dessa decisão assodada e corrida do Conselho de Administração da Petrobras, nós temos esperança sim de que o Tribunal de Contas ele suspenda essa venda. E é interessante que não somente essa comissão da Câmara dos Deputados e Deputadas, Anderson, mas outras comissões estão aprovando audiências públicas e interpelações ao atual presidente da Petrobras, o senhor Roberto Castelo Branco, um Chicago hoje, por sinal, bem criticado pelo Reinaldo Azevedo na última entrevista com Lula, que o considera um liberal antiquado da década de 70, que pensa num país, no Brasil, ainda da década de 80. Então, esse senhor, ele vai ter que se explicar aos parlamentares. Ele está sendo convocado para dar explicações sobre essa venda que é perniciosa, que é prejudicial à sociedade brasileira, porque vai ficar refém do capital financeiro internacional, que vai determinar preços ainda mais altos do que nós temos hoje, sem dúvida alguma, trabalhando com base no PPI, mas sabemos que com a possibilidade de a gasolina, o diesel, o gás de cozinha terem preços ainda maiores do que o estabelecido pelo PPI, pelo preço de paridade de importação. Ele vai ter que se explicar por que a refinaria está sendo vendida por menos da metade do seu valor. Essa é a grande questão. E no meio de uma pandemia da Covid-19, que subvalorizou os ativos de todas as empresas do setor de petróleo e gás. Estamos ansiosos por essas audiências públicas, até porque ele está saindo agora dia 12, mas deve explicações porque as decisões foram tomadas na sua gestão. E aqui, Anderson, até para deixar explícito, nós da FUP iremos cobrar de cada conselheiro que tomou essa decisão de forma assodada. E caso isso se demonstre da forma que nós estamos enxergando, nós iremos responsabilizar civil e criminalmente cada conselheiro de administração que tomou essa decisão assodada, baseada apenas na pressão psicológica e nos interesses supranacionais e não nos interesses da Petrobras e do acionista controlador e nem também dos acionistas minoritários que estão perdendo aí com a venda dessa grande refinaria brasileira. E qual é a posição, David, do futuro presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, a respeito dessa venda da RLAM? Ele já se colocou a respeito desse tema? Os militares têm um histórico de nacionalismo e defesa da nossa soberania, David. Essa é uma boa pergunta, Anderson. Ainda não sabemos a posição do general Silvio Luna, que assumirá a presidência da Petrobras após essa Assembleia Geral dos Acionistas, pelo menos é o que está posto, apesar da discordância de alguns acionistas minoritários, mas sabemos que quem define isso é a União, que é o acionista controlador da Petrobras, que tem maioria dos votos nessa Assembleia, por ter maioria das ações ordinárias que têm direito a voto. Ainda não sabemos a posição. Temos colocado em diversos veículos da imprensa nacional que nós entendemos que as Forças Armadas brasileiras, elas precisam cumprir o papel de defesa do patrimônio público, das nossas riquezas, da nossa soberania energética e da soberania nacional. Com as Forças Armadas cumprindo esse papel, nós acreditamos, Anderson, que há a possibilidade, sim, de termos uma mudança dentro desse processo de, entre aspas, desinvestimentos, que na verdade são privatizações a partir de um esquartejamento, de um fatiamento da Petrobras. Porque entendemos que essa empresa ela é estratégica por demais.
não somente para o Brasil. As empresas do setor de petróleo e gás, em sua maioria, são empresas públicas estatais. As grandes reservas de petróleo do mundo, 80% delas são controladas por empresas públicas estatais. 70% de toda a produção de petróleo e gás no mundo é controlada por empresas públicas estatais. Então, esse setor energético, e aqui falando do setor de petróleo e gás, assim como o setor elétrico brasileiro, são fundamentais para a soberania nacional. Então, entendemos que isso deve ser feito pelas Forças Armadas. Como o general Silvio Luna é oriundo das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, nós estamos buscando e, por sinal, pleiteando, cobrando que a gestão nova da Petrobras ela cumpra esse papel. Uma gestão que entenda que a Petrobras ela tem o seu papel social junto à sociedade brasileira, não somente com relação aos investimentos que devem ser gerados aqui no Brasil. A Petrobras tem uma altíssima capacidade de investimentos que faz com que nós tenhamos geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento regional, tão importante para o nosso país. Mas também com relação à política de preços dos combustíveis, que hoje tem sangrado, Anderson, os brasileiros e brasileiras com preços exorbitantes, porque desde outubro de 2016, o preço de paridade de importação, que atrela os combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil não sendo um país importador de derivados de petróleo, façam com que os preços subam da forma avassaladora que nós temos hoje. Então, há essa expectativa, sim, de que a Petrobras ela volte a cumprir o seu papel social que tem desde a sua criação em 1953, com a Lei 2004, lá do Getúlio Vargas, a partir da campanha O Petróleo é Nosso, que toda a sociedade brasileira se envolveu. Então, a nossa expectativa é essa. Posicionamento ainda não sabemos. Aguardaremos a posse do novo presidente para nós solicitarmos uma reunião com a nova gestão da Petrobras a fim de debatermos, de discutirmos a Petrobras que o povo brasileiro quer e a Petrobras que é importantíssima para a retomada do crescimento, para a retomada da economia no nosso país, principalmente nesse pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouco também, David, sobre esses aumentos anunciados na semana passada, tanto do gás de cozinha como do gás natural. Graças a esse criminoso preço de paridade de importação, o PPI, o GLP sofreu seu 4º reajuste nas refinarias apenas este ano. Já o gás natural teve seu preço elevado em inacreditáveis 39% às distribuidoras. É um assinte, David. Como é que você analisa esses aumentos e o que vocês da FUP estão pensando em fazer contra essa medida? Bem, Anderson, desde outubro de 2016, quando foi implementada essa nova política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, lembrando pelo Temer e pelo Pedro Parente, nós estamos denunciando que isso iria acontecer. Que, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis iria influenciar, sim, no crescimento da inflação aqui no Brasil. Então, desde o mês de fevereiro, o DIEESE tem sinalizado isso, que o aumento dos combustíveis tem influenciado e muito no aumento da inflação aqui no país. Até porque isso tem um repique, Anderson, em outros setores, como na alimentação, no vestuário e em outras áreas, porque nós temos um país que é quase um continente, e que o transporte ainda é feito, em sua grande maioria, através do modal rodoviário, com principalmente os grandes caminhões que consomem diesel aqui no Brasil. Então temos sinalizado isso desde então, e justamente por conta da nossa denúncia que é feita desde 2016, outros setores da sociedade estão compreendendo, Anderson, que o problema
não são os impostos, porque os impostos sempre existiram e os preços não eram esses, mesmo quando nós tínhamos o preço do barril do petróleo no mercado internacional a 100, 120 dólares. O problema então é a política de preços, e você citou aí explicitamente do que se trata, que é o PPI, o preço de paridade de importação. O Brasil não deveria ter uma política de preços baseada no PPI. Outros países no mundo, grandes produtores de petróleo e gás, e países que têm também capacidade de refino, não utilizam o PPI como base para a formação dos preços dos combustíveis. Muito pelo contrário, eles utilizam algo que nós utilizávamos aqui anteriormente, que é basear principalmente esses custos nos custos internos nacionalizados da produção de petróleo, que temos um dos menores custos de extração do mundo, e da produção de derivados, onde o nosso custo de refino também não é alto. E é nacionalizado com custos em reais, em sua ampla maioria, mais de 70%, e não dolarizados. Então, isso precisa ser mudado. Nós temos sinalizado desde então, fizemos propostas junto ao Congresso Nacional, que por sinal, Anderson, propostas que já estão tramitando dentro do Congresso Nacional. Lembro-me aqui de um projeto de lei que foi da época em que a hoje deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, era senadora, e esse projeto tramita. Então é um projeto que precisa ser atendido pelo Congresso. Tivemos uma reunião com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas, onde sinalizamos essa necessidade do Congresso Nacional ele pensar numa política de Estado para os preços dos combustíveis aqui no Brasil, como outros países fazem, e não deixar isso na mão do Conselho de Administração da Petrobras, que hoje está repleto de representantes do mercado e que tem outros interesses, que por sinal, Anderson, fazem com que hoje os acionistas minoritários sejam privilegiados em detrimento da sociedade brasileira, que paga combustíveis caríssimos para beneficiar investidores de outros países. Isso é praticamente um crime, como você bem disse, e estamos debatendo isso tanto no Congresso Nacional, como também questionando na Justiça essa política de preço que hoje, infelizmente, sangra cada brasileiro e cada brasileira. Para terminar, David, eu gostaria de um panorama seu para o cenário atual de infecções pela Covid-19 nas unidades da Petrobras. Temos uma situação desoladora em todo o país. Isso se repete na nossa principal estatal, David. O que a direção da Petrobras tem feito para conter essa tragédia? Esse é um outro problema gravíssimo que nós temos junto à gestão da Petrobras, Anderson. Desde o início da pandemia, ou seja, há quase um ano, há mais de um ano atrás, nós estamos cobrando da gestão da empresa uma série de medidas que deveriam ser implementadas desde o início. A exemplo, testagem em massa, uso de máscaras corretas, indicadas, recomendadas pelas universidades e pelos centros de referência de saúde do trabalhador, distanciamento social, redução do número de trabalhadores e trabalhadoras nas áreas operacionais, principalmente naquelas em que aglomerações e compartilhamento de espaços são inevitáveis, não realização de paradas de manutenção durante esse período de pandemia, inclusive utilizando como base de argumentação uma portaria da Secretaria de Previdência e Trabalho que permite a postergação das paradas de manutenção durante esse período para que não tenhamos aglomerações em áreas industriais. Desde então cobramos tudo isso e também a nossa participação nas reuniões dos comitês de crise, que são na verdade para darem resposta a essa grande emergência que é a pandemia do Covid-19, da Covid-19 aqui no país. Comitês que existem em âmbito nacional e também em locais, nas unidades, e não nos foi permitida também essa participação. Fizeram reuniões conosco apenas apresentando o que estava sendo praticado
mesmo todos os dirigentes da FUP que participavam dessas reuniões, propondo, ainda tentando apresentar propostas, muitas delas não foram acatadas. E nós temos hoje, infelizmente, Anderson, um quadro desolador dentro do sistema Petrobras. Já temos mais de 13% dos trabalhadores e trabalhadoras que são concursadas da empresa contaminados, o número aumentando ainda mais nesse pico da pandemia, na segunda onda, e infelizmente também números de mortes. E o que faz a gestão da empresa com relação às nossas propostas, Anderson? Nada. Não nos atende, não nos ouve. Fizemos denúncias diversas ao Ministério Público do Trabalho, estamos entrando com ações judiciais para ver se pelo menos a Justiça consegue fazer com que consiga obrigar a Petrobras a cumprir condições mínimas. A exemplo agora da suspensão de paradas de manutenção que estão sendo realizadas e que serão realizadas nas refinarias, por exemplo, onde poderemos ter aglomeração de pessoas na monta de 3 a 4 mil trabalhadores e trabalhadoras atuando em intervenções de manutenções de equipamentos nesses locais. Isso nas refinarias. Nas plataformas, então, Anderson, o quadro é assustador. Temos diversos surtos de Covid-19 nas plataformas, com pessoas, às vezes, sendo obrigadas a trabalhar contaminadas ou ficarem embarcadas contaminadas, contaminando outras pessoas. Por isso o surto, porque estamos falando de plataforma, o espaço é confinado, o ambiente é compartilhado e a gestão, ela mais uma vez se demonstra intransigente, colocando em risco a vida das pessoas e por conta disso, Anderson, há sim, como disse anteriormente, a possibilidade de uma greve sanitária ser realizada, principalmente pelos trabalhadores e trabalhadoras de plataformas, refinarias, terminais, ou seja, áreas operacionais, onde esse número de pessoas contaminadas tem aumentado a cada dia, infelizmente. Ou seja, é a gestão Castelo Branco seguindo à risca o negacionismo, seguindo à risca a omissão, seguindo à risca, infelizmente, a exposição da vida das pessoas ao risco, à morte, assim como rege aí, infelizmente, o atual presidente da República, que agora precisa passar por uma CPI investigando essa pandemia e as suas omissões e ser também colocado para fora da presidência a partir de um processo de impeachment, principalmente em cima desse tema da pandemia da Covid-19. David Bacelar, muito obrigado por esse diálogo conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu espero que vocês consigam reverter o mais rápido possível essa arbitrariedade da sua suspensão lá na RLAM. Te desejar também uma ótima semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, nós que agradecemos pela oportunidade. Aproveito aqui para mandar um abraço para a Celeste, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, em especial os trabalhadores e trabalhadoras e as pessoas que fazem parte da categoria petroleira que acompanham também o programa Faixa Livre. Essa é a nossa expectativa, Anderson, que a justiça seja feita, de fato, contra essa ilegalidade e arbitrariedade da gestão da Petrobras, que tenta nos intimidar, que tenta calar a nossa voz. Mas deixamos aqui em alto e bom som que não irão nos calar, que não irão nos intimidar, que nós continuaremos denunciando, nós continuaremos lutando e resistindo contra a entrega do nosso patrimônio, a destruição, enfatiamento dessa grande empresa que é a nossa querida Petrobras, porque nós entendemos, Anderson, que defender a Petrobras é também defender o Brasil. Forte abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma boa semana. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix,
Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, bom dia. Olá, Anderson, prazer estar falando aqui com vocês do Faixa Livre novamente. Um beijo em toda a sua equipe e um ótimo dia para todos os ouvintes. Freixo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Freixo, o país está atravessando, sem sombra de dúvidas, o pior momento da sua história. Estamos aí na casa das 350 mil mortes pela Covid-19. Os especialistas dizem que esse número ainda deve crescer exponencialmente, enquanto o presidente Jair Bolsonaro segue minimizando as mortes, dizendo que não dá para chorar sobre o leite derramado. E o sangue derramado, Freixo? Parece que só as famílias que perderam um ente querido choram. Como você tem observado todo esse caos que tem como principal culpado o ex-capitão, Marcelo? Olha, em relação a tudo isso que a gente está vivendo da pandemia e a responsabilidade de Bolsonaro diante não somente das suas declarações, mas principalmente das suas omissões, né, e equívocos, isso tudo é muito grave. Eu acho que a gente não deveria nem chamar de pandemia, de morticínio. Pandemia é quando um vírus é responsável pela morte das pessoas. Isso aconteceu na Austrália, em vários países da Europa, aconteceu em alguns lugares. Aqui não. Aqui esse número estrondoso de mortes, nós vamos chegar a 500 mil brasileiros mortos no meio do ano, numa média cada vez mais galopante, né? Última semana com vários dias, mais de 4 mil pessoas mortas em 24 horas. Isso se dá pela irresponsabilidade criminosa de Bolsonaro, quando não usa máscara, quando não fornece máscara, não fornece material de limpeza e de higiene para as populações mais pobres, quando não fortalece prefeitos e governadores com medidas relacionadas ao SUS, quando promove aglomerações, quando diz que é uma gripezinha ou que brasileiro pode mergulhar no esgoto que não pega nada. São ações que todos sabem que ele fez, né? Então, isso é morticínio, né? E tem um responsável por isso, que é o presidente da República. Então, é muito grave.
grave e, nesse sentido, toda a nossa oposição, denúncia nacional, internacional, no Congresso, nas redes, nas ruas, é muito importante, porque a presença de Bolsonaro na presidência da República promove, além de uma enorme crise política, a manutenção do Brasil nessa situação absurda de risco na área de segurança pública, um dos países onde a gente tem o maior retrocesso em relação à ciência, né? O Brasil hoje é um pária, o Brasil hoje é um laboratório de novas reproduções do vírus, colocando o mundo todo em risco e principalmente a nossa população. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, finalmente determinou a abertura de uma CPI para apurar as responsabilidades sobre a tragédia provocada pela pandemia, algo que vocês da oposição já pediam faz tempo e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, aliado de primeira hora do Bolsonaro, se negava a instalar. Como é que você analisa a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito nesse momento e você acredita que ela possa trazer algum tipo de prejuízo ao Jair Bolsonaro, Freixo? Dá para acreditar em impeachment a partir dos resultados produzidos por essa CPI? A decisão do ministro Barroso, mesmo sendo uma decisão monocrática e que irritou tanto a cúpula do governo, né, gerou no presidente Bolsonaro uma atitude completamente antirrepublicana, de denúncias, com uma postura cada vez mais comum, né, desproporcional ao cargo que ele ocupa, né, no caso o Bolsonaro, mas a medida do Barroso em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os crimes cometidos no governo Bolsonaro na área de saúde pública, ele é relevante. Primeiro, nós temos as assinaturas necessárias para a abertura da CPI. Nós temos objeto, ou seja, nós temos foco da investigação e nós temos prazo, né, no caso 90 dias. Então, o requerimento feito pelos senadores para que a Justiça fizesse valer a Constituição e a CPI fosse aberta, ela está prevista na Constituição. Então, é absolutamente válida, legal. CPI, a gente precisa entender que é instrumento de minoria, né? CPI, eu fui presidente de algumas CPIs quando deputado estadual, presidi a CPI das milícias, presidi a CPI do tráfico de armas e munições e a CPI do auto de resistência. 3 CPIs na área de segurança pública, as 3 muito importantes. A CPI das milícias mudou o foco, né, completo sobre milícias no Rio de Janeiro. E é sempre um instrumento de minoria. Imagina, quando eu apresentei a CPI das milícias, ninguém queria aprovar aquela CPI, né? E é uma circunstância que faz aprovar uma CPI como essa. Então, é válida, é legal e tem que ser investigado, porque não foram poucos os crimes. Se esta CPI terá como consequência mais um processo de impeachment, eu só quero lembrar que são mais de 100 pedidos de impeachment. O último foi meu, inclusive, junto com o deputado Alessandro Molon, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Jean Paul, né, por causa dos crimes cometidos relacionados às Forças Armadas. Mas são mais de 100 pedidos, ou seja, são muitos os crimes cometidos por Bolsonaro. Claro que uma CPI, com o poder que tem de investigação, porque é uma investigação de caráter policial, mas de caráter político, que pode quebrar sigilo, que pode ter acesso a documentos, que pode interrogar pessoas, é muito importante. E isso, sem dúvida alguma, pode gerar um novo quadro político que se desdobre no impeachment. Mas agora o importante é fazer a CPI funcionar bem. Freixo, se o Bolsonaro não está nem aí para a pandemia, parece que ele está preocupado mesmo com a sua sobrevivência política. Ele realizou 2 semanas atrás aquela mini-reforma ministerial para acomodar as demandas do Centrão no Executivo, trocou toda a cúpula das Forças Armadas, se reuniu com empresários na última quarta-feira, tudo isso para não correr o risco de afastamento do mandato. Agora, uma questão que se coloca é a possibilidade de ele implementar um autogolpe com apoio não só dos militares, mas das forças policiais e dessas milícias que foram armadas até os dentes por esses decretos do presidente facilitando o acesso a armas de fogo no país. Eu queria um comentário seu a respeito desses 2 temas, Freixo. Da tentativa do Bolsonaro sobreviver politicamente com esses arranjos e a chance de o ex-capitão embarcar em uma aventura autoritária caso veja risco real para a continuidade do seu mandato. Olha, Anderson, eu não chamaria de mini-reforma ministerial, né? Não foi isso que aconteceu. Na verdade, você tem uma crise política brutal de Bolsonaro junto às Forças Armadas. Isso é evidente.
ministro da Defesa, quando diz que está saindo do cargo porque não aceita que as Forças Armadas não sejam forças de Estado, porque elas não são forças de governo, isso é muito importante, isso é uma crise institucional muito grande e um setor considerável das Forças Armadas abandona Bolsonaro. E junto com o ministro da Defesa, os 3 ministros, Exército, Marinha e Aeronáutica, também abandonam os cargos, né? Por mais que isso já fosse de interesse do Bolsonaro. As razões são completamente estapafúrdias, né? Bolsonaro querer que o ministro do Exército falasse contra Lula, ou seja, ele não tem um pingo de postura, ele não tem um pingo de condição de ser presidente da República, né? E ele claramente cometeu mais crimes ali, ele colocou as Forças Armadas a serviço de um poder autoritário dele, o que pela Constituição é crime, né? Ele tensiona a sociedade civil com utilização indevida das Forças Armadas, é crime. E Bolsonaro, quando diz o meu exército, ele se comporta como um chefe de milícia, né? Quem tem exército é dono de milícia, ele é chefe de Estado, ele não é dono de milícia, ou pelo menos ele deveria saber disso e entender a diferença que existe entre uma coisa e outra. Então eu acho que isso foi muito mais uma crise profunda, mais uma crise do governo Bolsonaro do que uma mini reforma ministerial. Os avanços dos cargos do Centrão, a gente sabe que eles vão acontecer. O Centrão não está no governo Bolsonaro por identidade ideológica. É um grande mercado e a cada mês o Centrão vai ganhando mais um ministério, mais um espaço. Vai sugar, né, até não poder mais, depois abandona esse bagaço de laranja que será o governo Bolsonaro no final de sua gestão. No que diz respeito ao apoio dos empresários, de um setor de empresários, também não vamos generalizar, né? Eu acho lastimável que empresários batam palma para fascista porque podem salvar os seus negócios. Isso é deplorável de forma desumana, né? Então, é realmente uma pena ver que um setor do empresariado se comporta dessa maneira, tão rebaixada. Sobre autogolpe, esse é um grande debate que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente não vai viver algo semelhante ao que a gente viveu em 64, uma realidade bastante diferente. O Bolsonaro já está no poder. O que ele faz é criar um clima de crise o tempo inteiro, porque o seu governo é um governo da desconstrução. É só ler lá Olavo de Carvalho, ver qual é a base ideológica deles, é da desconstrução o tempo inteiro. Eles não têm nada para entregar, então eles precisam gerar crise o tempo inteiro, né? O governo Bolsonaro é oriundo de uma cólera, de um sentimento de indignação geral sem orientação com o algoritmo, né? Então eles produzem fake news e crise o tempo inteiro, que é a forma que eles têm de governar. Nesse sentido, chama atenção alguns projetos de lei, como, por exemplo, que eles tentaram, no meio da pandemia, criar ideias de que o Bolsonaro pudesse ter mais poder, os projetos de lei recorrentes à questão da polícia militar para vincular as polícias militares ao Comando Nacional da Presidência da República, o projeto de combate, suposto combate ao terrorismo, que, na verdade, criminaliza movimentos sociais. São várias as iniciativas, todas com caráter muito golpista, né? Então, se Bolsonaro pudesse dar um golpe, eu não tenho a menor dúvida que ele daria. E isso até 22 ele vai tensionar ao máximo. Ele tenta, via Centrão, criar um instrumento de sobrevivência e de viabilidade, e se não conseguir, ele vai criando possibilidade de um clima de golpe que a gente tem que combater. Tanto uma coisa quanto outra. Eu acho que a gente tem que solapar completamente qualquer aproximação de Bolsonaro de um projeto mais autoritário institucionalmente, a gente tem que derrotá-lo, né? E, evidentemente, inviabilizar qualquer sobrevivência do seu governo, porque o Bolsonaro não é uma alternativa de poder, não é uma alternância de poder. Ele é a ruptura do poder, é a ruptura da democracia e tem que ser derrotado por todos nós. Na última semana, Freixo, você deu algumas entrevistas abordando a necessidade da esquerda se aliar a forças do chamado Centro Democrático com o intuito de derrotar o bolsonarismo em 2022. Foram citados os nomes do deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, e do prefeito do Rio, Eduardo Paes, ambos do Democratas, como prováveis participantes dessa aliança que você deseja implementar para a disputa do governo do Estado. Essa declaração acabou provocando muita polêmica, já que tanto o Rodrigo Maia como o Eduardo Paes são figuras reconhecidas da direita brasileira, defendem pautas como as reformas que tiram direitos dos trabalhadores, as privatizações que entregam a soberania nacional. Eu queria te perguntar o seguinte, Freixo.
Ainda que nós estejamos passando por um momento singular da nossa história, com uma pandemia combinada à ameaça de um golpe pelo presidente da República, a saída para a esquerda é se unir a nomes que sempre defenderam os interesses do ganho de capital. Olha, Anderson, eu tenho muita clareza que o objetivo número 1 de todos nós tem que ser derrotar Bolsonaro, né? É o desejo da sociedade, inclusive a sociedade que sempre votou na gente. Se você perguntar para qualquer um, eles vão dizer, tem que derrotar Bolsonaro. Há um desespero das pessoas em conviver com um governo de extrema-direita, autoritário, né, no meio de uma pandemia. Então, o Brasil não merecia passar por isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande na próxima eleição, derrotar o Bolsonaro e começar a derrotar o bolsonarismo, que não são coisas idênticas. Bolsonaro a gente pode e deve derrotar em 22, caso a gente não consiga o impeachment antes. Mas o bolsonarismo vai demorar mais tempo. Isso que está enraizado, que faz ele hoje, com todos os absurdos, ter quase 30%, né, de bom e ótimo. É muito grave o que a gente está vivendo, a gente precisa ter consciência, ter maturidade, entender que a gente vai precisar fazer um diálogo muito amplo na sociedade, que a democracia está ameaçada, que tem uma agenda autoritária sobre nós, vitoriosa na última eleição, e que a gente tem que derrotar. A gente tem que voltar a estabelecer a democracia para conviver com a diferença aqui. Eu espero e quero muito que Bolsonaro seja derrotado por um projeto progressista, tanto nacionalmente quanto no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é de onde Bolsonaro surgiu e não é à toa. Isso aqui está dominado pela milícia. O Rio de Janeiro está entregue para o crime, Anderson, para o crime. Quem disputar a eleição do Rio de Janeiro vai ter que disputar a eleição com crime. Não é uma disputa entre partido de direita e de esquerda, não é uma disputa tradicional dos grandes debates de programa. O Rio está na mão do crime, o Rio está entregue, o Rio tem que ser refundado, a gente tem que ter responsabilidade. O Rio não é um cartão postal onde parte da gente vive. O Rio tem um rio profundo do crime organizado, onde crime, polícia e política não se separam mais, das milícias, da inexistência de uma Constituição, de onde brotou Bolsonaro. Então, derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro talvez seja a maior contribuição que a gente possa dar à história do Brasil nesse momento, derrotando Bolsonaro no seu berço. Para isso, a gente vai ter que ter força política, para além do que a gente conseguiu até hoje. Para isso, a gente não pode ter medo de ganhar uma eleição. Para isso, a gente tem que se organizar para ter um programa progressista que possa ter o apoio de outros setores do centro, porque senão não ganha eleição, e a gente tem que ganhar essa eleição, porque tem que derrotar Bolsonaro. É a vida das pessoas que está em jogo, é a morte que está sendo pautada, é a desgraça do Rio de Janeiro enquanto espaço público. Tem que ter responsabilidade, caro amigo. E nesse sentido, que a gente consiga reunir todos os partidos da esquerda, ter um programa, ter viabilidade, disputar a eleição para ganhar, e se o centro quiser apoiar a gente, se Eduardo Paz, Rodrigo Maia quiser apoiar a gente, apoiar o nosso programa, o nosso projeto, a nossa aliança, que apoiem. Ou vai dizer o quê? Não, apoia eles lá para o candidato do Bolsonaro vencer a eleição, mais 4 anos o Rio de Janeiro não resiste. É muito cômodo a gente falar isso no conforto dos nossos lares, quando as pessoas estão ameaçadas por tráfico, milícia, pelo crime organizado que tomou conta do Rio de Janeiro. Então a disputa de eleição no Rio de Janeiro é para refundar o Rio de Janeiro. Tem que ter responsabilidade e coragem nesse momento. Eu conversei com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, aqui no programa na semana passada, Freixo. Eu fiz a ele uma pergunta que eu vou repetir para você agora. Quais as pautas são inegociáveis para a esquerda, na sua opinião? O combate às reformas, às privatizações, o teto de gastos. Esse pessoal do tal Centro Democrático permitiria a reversão desses atentados contra a classe trabalhadora? Até que ponto é possível ceder, Freixo? Meu amigo Anderson, eu acho que todas essas pautas são inegociáveis. Eu acho que você não pode imaginar uma reforma administrativa, né, que reduz ainda mais o poder público num momento como esse no Brasil nesse momento. Já tivemos a tragédia da reforma da Previdência, a gente queria uma reforma tributária que enfrentasse a desigualdade social, e vocês não querem pautar, né? Então, essas reformas, da maneira que estão, elas são inegociáveis, a gente tem que lutar contra. As privatizações também. Imagina privatizar a Eletrobras, um setor tão estratégico, um setor que é fundamental hoje para toda a questão ambiental, da energia. Isso é setor prioritário, né? Não pode, a gente tem que lutar muito para não permitir essa privatização e de outras. Assim como o teto de gastos. Manter o teto de gastos hoje é manter uma lógica fiscal que leva as pessoas à morte, que leva à fome, e é disso que a gente precisa falar.
A pauta fundamental hoje, o que eu acho mais negociável ainda, é a manutenção da fome e da morte. Nós vamos chegar a 500 mil brasileiros mortos, a gente tem que falar sobre isso, muito mais do que qualquer pauta que possa fazer bem para a gente, né? Porque esta pauta é a pauta número 1, e a gente tem que falar da fome. São 116 milhões de brasileiros com insuficiência alimentar. Né? Então, mais da metade da população brasileira não come o que deveria comer. 9% da sociedade brasileira é formada de famintos. Então, a gente tem aí uma situação da fome voltando à cena. Fome e morte. Essa é a agenda mais negociável que a gente tem. Para isso, a gente tem que ter um projeto de país que tenha responsabilidade, que gere a unidade e que derrote Bolsonaro. Marcelo Freixo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar o meu abraço. Um grande abraço a vocês, obrigado Anderson, obrigado Celeste, a toda a equipe do Faixa Livre, é sempre um prazer muito grande falar com vocês. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!